Olá, pessoal do Correio Sudoeste. Estamos aqui em mais um episódio do Correio Cast. E hoje, dia da secretária, não podia deixar de entrevistar ela, que foi um modelo de secretária executiva em Guaxupé. Trabalhou por 40 anos na área, 31 anos só na exportadora, né? E a nossa querida Beth, todo mundo conhece ela, todo mundo tem maior simpatia por ela, carisma. E hoje ela é a nossa entrevistada que vai falar um pouquinho sobre a profissão. Oi, Beth. Tudo Oi, bom? oi Lu, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada. Nossa, mas Depois de tantos anos, né? depois de muitos E anos. já 11 anos que eu aposentei, e ser lembrada por você me deu muita alegria. Imagina, você é uma referência aqui para mim. E assim, é um prazer poder ter essa oportunidade de a gente conversar pessoalmente, né? Porque a última entrevista que você me deu foi impressa, eu não lembro nem o ano, deve fazer mais de 20 Com anos. certeza, mais de 20 Também anos. foi numa época dessa, né? No Foi, dia no da dia da secretária, secretária, foi, 30 de porque era uma setembro, referência aqui pra gente, né, Beth? verdade, Ô, Beth, então me conta um pouquinho da sua vida, você profissional. Você foi secretária por 40 anos. verdade. Como que começou? Eu estudei letras, né? E no final do curso eu fui fazer um curso de inglês na Inglaterra, fiquei em Cambridge 8 meses Nossa. e já era bilíngue quando eu fui. Eu Uhum. comecei a trabalhar na Aços Vilares, no departamento de importação. Foi lá que eu me interessei mais pela língua inglesa. Então eu era uma auxiliar da secretária. E ela era uma senhora muito assim exigente, sabe? E eu não sabia nada, eu estava começando, né? Aí, na hora do almoço, eu pegava as cartas dela, tirava xerox, levava para casa, as cartas que ela fazia em inglês, eu traduzia Olha. e depois eu tentava verter para o português. Foi assim que eu aprendi o inglês comercial, porque na época era o correio, que era o meio de comunicação, ainda não Sim. tinha as redes sociais, né? Inclusive, nessa época, para fazer uma ligação interurbana, levava horas. Você tinha que pedir para a central telefônica e demorava horas para você falar. E foi assim que eu me interessei pelo inglês. Na época, era o auge dos Beatles, e a gente tinha a fita cassete. Eu punha para tocar as músicas do Beatles e tentava tirar a letra, né? E estudava inglês na cultura inglesa. Então, por isso foi minha paixão pela Inglaterra e a minha decisão de ir para Cambridge. O inglês, então, foi Inglês essencial. britânico foi essencial. Ajudou muito. Ajudou muito. E por aí eu continuei na carreira, fui mudando de empresa até vir para Guaxupé, por opção, por meus pais mudarem de São Paulo para São João da Boa Vista, e aqui que eu encontrei esse emprego. Nossa, que delícia. Amou Guaxupé e ficou. Fiquei, aí conheci meu marido hoje, né? E fiquei. Já tem os tenho meus filhos, meus 3 filhos queridos. Foi assim o começo aqui de Guaxupé. Que bom. Ô, Beth, qual foi o momento mais desafiador que você enfrentou como secretária executiva? Mais desafiador? Bom, mudança... Deve ter tido vários, né? Vários. Mudança de cidade foi né? Porque eu acostumada em São Paulo, trabalhando em multinacionais, mudar para uma cidade pequena, né? Uma empresa familiar. Foi difícil a minha adaptação. Mas, aos poucos, eu fui conseguindo, né? Fui gostando do trabalho. Porque quando eu vim para a exportadora, em 1983, foi o início do confinamento, da produção do leite A. O Solavo tinha ido para os Estados Unidos e estava importando equipamentos, né? Freestyle, e para o gado confinado. Então, foi o início, por isso que ele me contratou, porque as correspondências eram tudo com os Estados Unidos, tudo em inglês. Ele que te achou, então? Na verdade, a história, eu me candidatei para trabalhar na filial de Santos. Eu trabalhava já em Mococa, meus pais mudaram para São João e eu arrumei trabalho em Mococa. E a empresa lá, Nicola Home, teve um problema econômico na época no Brasil, e eles iam demitir os funcionários e readmitir com metade do salário. Aí eu comecei a procurar emprego. E eu gostava assim, de conhecer cidades. Aí eu vi um anúncio, Santos, eu falei, vou me aventurar agora na praia, né? E mandei o currículo, só que esse currículo veio para Guaxupé. E me ligaram
que havia uma vaga aqui, que era matriz, e eu vim para a entrevista. E uma coisa interessante, né? Como que eu decidi ficar em Guaxupé e não ir para Santos? Eu falando com o gerente de Santos no telefone, em inglês. Uhum. Na ocasião, os genros do seu Lava ficaram ouvindo a entrevista por telefone, né, para ver se eu falava mesmo inglês. E eu olhei para o Morro Agudo, eu fiquei de pé na sala do seu Lava, na janela, assim, e eu vi o Morro Agudo. E conversando com o gerente de Santos, quando eu vi esse Morro Agudo, esse verde lindo, já na minha cabeça eu pensei, eu vou enfrentar, atravessar a estrada, né, Cubatão, poluição. E tendo um verde tão lindo aqui, decidi ficar em Guaxupé. Aí, pronto. Olha que interessante, Que o Morro Agudo me fez decidir. E aí fiquei. E assim, quais são as habilidades que você considera essencial para ser uma secretária? Primeiro, domínio da língua portuguesa, né? Conhecimento de uma língua estrangeira é muito importante. Hoje só inglês não é suficiente, espanhol também é muito importante. Ser organizada, ter inteligência emocional, porque o convívio com pessoas é uma arte. E você vai se relacionar com a diretoria, com os subordinados. Então, você tem que ter jogo de cintura também, muito né? jogo de cintura, bom senso, ter disciplina, sabedoria, né? E eu acho que fé em Deus também, né? Sim. A pessoa precisa ter respeito ao ser humano e ao patrão, né? E quais são as principais mudanças que você observou na profissão nos últimos anos? Nossa, milhares. Desde que eu comecei, como eu falei da ligação interurbana, era máquina manual, máquina de datilografar manual. A gente fazia curso de datilografia que levava 1 ano. Nossa. Você tinha que treinar bem a S, D, F, G nos dedos, né? Eu fiz. Então, quem passou pelo curso, eu fiz na prefeitura de São Caetano do Sul, que eu morava lá. Então, máquina manual, dali para máquina elétrica. Xerox já tinha nessa época. A impressão era feita com mimeógrafos, né? Como era na escola e também no trabalho, usava muito mimeógrafo. E depois, o que veio? Veio o teletipo, que era um meio de comunicação. Depois veio o telex, né? O teletipo era uma fitinha que você ia gravando e ia fazendo furinhos. Sei. Aí depois você passava esse rolinho de fitinha, você punha ali na máquina e ela ia rodando já para o número que você discava, né? Como uma ligação. E essa fitinha transmitia mensagem. Nossa, e esse era o teletipo. Depois o telex, depois veio o fax. O fax foi ótimo. Fax foi uma maravilha. Eu peguei essa fase. Eu tenho até uma história engraçada do fax, que nós fomos o primeiro a ter fax aqui em Guaxupé, a empresa exportadora. E uma pessoa pediu o número para receber um fax. Uma pessoa até conhecida, mas eu não vou citar o nome. Era sempre candidato a político na época. E quando chegou o fax, ele veio, eu liguei, olha, chegou seu fax, né? Eu fui entregar para ele ficou bravo comigo porque estava aberto, que era confidencial. Eu falei, mas o fax não tem como a gente não ver, porque vem uma fotocópia ali, né? do documento original de onde veio. Ele ficou bravo comigo. Meu Deus do céu. E o fax, depois a impressora já junto com o computador, né? O computador foi excelente. Foi, como que se fala? Né? Digitalização, né? Isso. Você podia... E aí veio comunicação, né? Com celular, né? Começou com aquele tijolão pesado, todo mundo tinha até medo. Acho que eu tenho... E foi evoluindo, né? E hoje a comunicação é toda pela WhatsApp, todos os meios de comunicação Instagram. E continua sendo mais importante, né? Todas as funções. E muito mais rápido, né? Sim. Você imagina antigamente, quando a gente mandava uma carta, era 7 dias para chegar no destino, aí a pessoa respondia, mais 7 para voltar. Então era aquela... E o que você observou assim, na parte de comportamental? Secretárias, assim, profissional mesmo. Esse foi mais tecnológico, né? Então, secretárias hoje? Hoje, ela precisa ser muito mais uma assistente do que secretária.
Porque nos tempos, 30 anos atrás, a secretária era tida como uma mocinha que atendia ligação. Isso. E ficava lixando unha, sabe? Era esse o conceito que as pessoas tinham. Uma conotação negativa também, que ela poderia ter um contato mais íntimo com o chefe. Verdade. Isso era um preconceito, tinha tudo um mito, né? Que mito. Uhum. Não viam a secretária como uma profissional. E com a passagem dos anos, isso, graças a Deus, foi passando. E hoje a secretária ela é uma assistente. Ela não está ali só para atender telefone, porque até as ligações diminuíram. As cartas acabaram. Sim. Por exemplo, quando eu recebia correspondência lá na empresa, tinha caixinha de entrada, fazia-se, era pacotes assim de cartas. Tudo né? passava pela sua mão. Tudo passava pela minha mão. Aí, dependia do assunto, eu já encaminhava fiscal, financeiro, contábil, ia distribuindo a correspondência. Hoje não existe isso. Cada um já recebe o seu. Na época de Natal, também era aquele monte de cartão de Natal vindo de todos os países. No final dos últimos anos que eu trabalhei, que eu aposentei em 2013, já não vinha mais cartão de Natal. Triste, porque era tudo por e-mail, tudo online. Então, é essa mudança muito grande. Voltando à importância da evolução da secretária, a inteligência emocional, né? Hoje em dia, a secretária tem que ter muito mais domínio próprio, muito mais sabedoria, inteligência para lidar com os pares, né? Porque o convívio, como eu falei, é uma arte, e ela lidar com o patrão, com a família, com os colegas de trabalho. Você tem muita sabedoria para não se envolver em fuxico, né? Em conversa desnecessária. E como é que você equilibrava assim, as demandas, né? Porque você trabalhou numa empresa familiar, e a gente sabe que empresa familiar a gente acaba virando da família também. É verdade. Né? A gente acaba sendo da família e acaba se envolvendo com família e não tem hora, não tem dia. Como é que você fazia isso? Isso é verdade. Como você controlava essa demanda? Graças a Deus eu tive um bom relacionamento com todos eles e tive, assim... Eu acho que a minha personalidade também ajudou muito, porque eu sou calma, né, organizada, extrovertida. Então, eu sempre tentava levar para o lado positivo, ver as coisas boas. E eu acho que isso é muito importante. E quais os aspectos mais gratificantes de ser uma secretária executiva? São muitos, né? Você conhece muita gente, né? Principalmente numa empresa que tem contato internacional com empresas internacionais, você conhece muita gente, você aprende muito, você aprende geografia, né? Porque você descobre Durante o esse tempo mundo, você chegou a né? viajar assim também? Sim, viajei. Para fora do Brasil de novo? Sim. Ai, que legal. Fui agraciada pelo seu Lavo com viagem para os Estados Unidos, pelo Dia da Secretária. Nossa, que delícia. Eu fui para Nova York, para Orlando, né? Conhecer a Disney, foi muito bom. Que ano que foi, você lembra? Foi em 93. Parece que eu lembro. 93. Vi algumas fotos. Acho que a gente chegou a publicar alguma coisa. Isso. Não me recordo. Foi muito bom. E esse relacionamento você vai amadurecendo, né? Foi muito bom. E tem alguma história inspiradora, assim, relacionada ao trabalho, secretário? Eu acho que o que mais é você ver o lado humano. Você não ser só empresarial, né? Você não ser só uma técnica. Sim. O lado humano. Porque a secretária é o elo ela é a ponte entre o patrão e o funcionário, os dirigentes. Se ela não tiver estrutura emocional, se ela não tiver uma visão ampla de tudo, das pessoas, você tem que saber lidar para evitar conflito com o teu patrão. Porque você tem que levar a solução. Você não pode levar problema. Verdade. Eu nunca levei um problema para ele. De falar, porque fulano falou isso, porque o diretor não me respeitou, porque isso. Nunca levei problema. Resolvi ali mesmo. Tá você certo. chorava, né? Aconteceu de chorar, porque a gente também é humano, né? Então, houve alguns problemas durante esses anos que me entristeceu, que me fez chorar. Mas, graças a Deus, eu sempre superei. E nunca levei problema para ele. Ótimo.
E é você ter esse feeling de sempre ajudar, procurar ajudar. Eu sempre era ouvidos. Principalmente o Olavo, quando ele, infelizmente, começou a perder a visão, né? Tinha que ler os relatórios para ele. E a gente ficava sensibilizada com aquilo. Um homem tão inteligente, de tanta visão, ele não poder analisar seus relatórios vendo, né? Eu tinha que ler. E ele era tão inteligente, tinha tanta luz, tanta uma visão, que eu lendo os números, ele conseguia ver onde tinha o problema, Olha, onde tinha algum erro, né? Ia buscar solucionar aquele problema. É igual a gente estava falando no começo aqui, né? Infelizmente, hoje nós somos só números. Exatamente. Né? E o corpo às vezes não aguenta. É verdade. Né? É verdade. Uma pena, assim. O senhor Olavo sempre foi um exemplo para todo mundo. Meu pai tinha ele como um ídolo. Nossa, amava, falava muito dele, né? E hoje, no dia da secretária, o que você tem a dizer para as secretárias que estão começando a carreira, que já estão na carreira, de repente está descontente com alguma coisa, ou que quer buscar melhorar? O que elas devem fazer? Investir em conhecimento, né? Hoje em dia tem muito curso online. Facilitou, né? Facilitou demais, curso gratuito, de motivação, cursos motivacionais, estudar, procurar aprimorar, principalmente a língua estrangeira, né? Que é muito importante. E fazer terapia para ter equilíbrio, né? Para manter uma vida mais equilibrada e que possa seguir a profissão. Porque as pessoas às vezes confundem a função de secretária com atendente. Bem diferente. É diferente. Né? Atendente atende ali. Exato. A secretária resolve muita coisa antes de chegar ali no patrão. Exatamente. Né? Ela está ali para isso. Como eu falei, ela é uma ponte. Então, ela tem que ajudar no máximo possível, né? Solucionar problemas. Então, se dedicando ao estudo e aprimorando a língua. Informática, né? Hoje. Informática, que é muito importante, tem tudo para dar certo. E então, gostar, né? Gostar de lidar com pessoas. Sim, tem que ser. Ô, Beth, mas então tá bom, é só isso que eu queria, esse papinho. Foi muito bom, foi rapidinho, mas foi excelente. Te dizer que eu te admiro demais. Você foi uma das primeiras profissionais que eu tive acesso desde pequeno, que eu acompanhava meu pai, né? E ele se espelhava muito, falava muito assim, filha, olha uma mulher para você se espelhar. Tem muitas em Gospé que ele me falava, que até hoje eu acompanho, e eu fico assim, falando, nossa, né, eu quero ser igual ela quando eu crescer, eu falava, né? Tem professoras, tem tantas pessoas profissionais que ele me falava, né? E quando eu comecei a trabalhar no jornal aqui, que eu fui uma secretária aqui também, fui atendente e depois fui secretária, né? Então eu me espelhava muito em você. E é um prazer hoje estar aqui te recebendo. Agradeço, viu? Sou muito feliz por ter tido essa vivência, né? Essa experiência, me tornou uma pessoa melhor. Hoje eu tenho 3 filhos adotivos, né? Sou muito feliz com a minha família. Meu marido ajudou demais. Sim. E eu agradeço o teu convite novamente, viu? Fico muito feliz de ter sido lembrada. Obrigada, Beth. E feliz Dia da Secretária para todas as secretárias. Ótimo, isso mesmo. Parabéns para todas.